Olá, amigo concurseiro, tudo bem? Eu me chamo Luciana Farias e te convido para que juntos possamos aqui analisar as mudanças da Lei 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Se você é recém-formado ou se você ainda está estudando serviço social, indico você a baixar a Lei 8.742 para que você possa entender o que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. A renda per capita do BPC sempre foi 1/4 do salário mínimo, direcionado para idosos a partir de 65 anos e para pessoa com deficiência. Então, nesse ano, eles haviam mudado para meio salário mínimo. Porém, agora no dia 2 de abril, nesse mês mesmo, houve uma suspensão, uma decisão de suspender. Foi o STF, Gilmar Mendes, suspendeu o meio salário mínimo. E ele disse o seguinte, que só vai poder ter efeito essa lei quando implementarem todas as condições previstas em lei. E que condições são essas? Então, entenda, sempre foi 1/4 do salário mínimo, continua até o dia 31 de dezembro de 2020, 1/4 do salário mínimo. Meio salário mínimo foi suspenso até que se implementa as condições previstas em lei, mas ele colocou uma exceção. Algumas pessoas terão direito de ter o benefício analisado por meio, a renda per capita por meio salário mínimo. Vamos primeiro saber que condições são estas previstas em lei. Essas são as condições que devem ser implementadas para que a mudança de 1/4 para meio salário mínimo tenha eficácia. Está lá no artigo 195. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Eles precisam colocar qual será a fonte de custeio. Até o momento eles não haviam colocado, então eles têm que colocar a fonte de custeio. O outro ponto diz lá no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, artigo 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Então, eles têm que ter esse acompanhamento do impacto orçamentário e financeiro. Lembrando que 1/4 do salário mínimo sempre esteve na lei. E quando eles colocaram para meio salário mínimo, isso vai ter um impacto orçamentário. Por quê? Porque vai aumentar o número de pessoas que vão ser beneficiadas. Então, é por isso que eles suspenderam e estão exigindo essa implementação para que a lei tenha eficácia. Outro ponto importante que eu quero colocar para vocês. Em razão da calamidade pública, todos nós sabemos que estamos passando por uma pandemia mundial com Covid-19. Então, o que eles decidiram? Eles vão ampliar o critério de aferição da renda familiar mensal per capita, poderá ser ampliado para até meio salário mínimo. Pessoal, entenda, nós estamos falando em renda per capita. Nós não estamos falando do valor do benefício. O benefício de prestação continuada é um salário mínimo que a pessoa tem direito de receber. Então, não confunda. Nós estamos falando da análise que eles fazem da renda per capita. E aqui eles colocaram que poderá ser ampliado para meio salário mínimo. E eles colocaram quem terá direito de ter essa avaliação ampliada para meio salário mínimo, que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? A ampliação de que trata o CAPT ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento de acordo com os seguintes fatores, combinados entre si ou isoladamente. Eles vão analisar o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho das atividades. 3. As circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos e familiares. E o 4, o comprometimento do orçamento do núcleo familiar, tá bom? Então, essa foi a análise de hoje. Espero que vocês tenham compreendido essa diferença de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. Fonte pesquisada para consulta. Coloquei aqui a fonte, se você quiser dar uma pesquisada para você entender melhor. Aqui foi um resuminho do que eu consegui compreender dessas mudanças. Espero que vocês tenham compreendido.
Eu tenho aqui a apostila LOAS esquematizada, resumida e atualizada. Se você quiser adquirir, é só você entrar lá no site socialesquemas.com.br. Faz a inscrição no canal, deixa seu comentário, me diz se você conseguiu entender essa mudança que houve na lei agora nesse mês de abril, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.